E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarim e aquele vestido que apareceu no trailer, no teaser da Alice, custou o olho da cara. Uou pessoal, aqui é o Score e eu não gosto da Liz, eu odeio ela. Oi, eu sou a Paty, sou a Zuna Feg, mas a Alice também mora no meu coração. Oi gente, eu sou o Otávio e eu sou a Alice Feg. E então, gente, nesse primeiro podcast a gente vai falar do teaser que saiu lá na Anime Expo e depois do trailer que foi exibido do Sword Art Online War of Underworld. A gente não vai falar spoiler aqui, a gente só vai discutir as melhores cenas, tentando explicar um pouco do contexto dela sem ir muito para o assunto da história, mas para ter essa análise que o pessoal pediu muito para eu fazer, mas eu fui jogando para frente, que eu não quero dar spoiler aqui no canal, mas então é isso, né? A única coisa é que o cachorro aí na casa do Scoy tá muito pistola, mano, do casa do vizinho dele. Ele quer participar, ele é Salfeg. Começando pelo teaser, o teaser já começa uma sacanagem inacreditável que metade do teaser é só recapitulação do episódio 24, né? Isso já começa zoado. Isso é verdade, né? Não precisava disso. Nossa, isso aí foi um negócio meio complicado pra mim. O engraçado é que eu não sei se aconteceu com vocês, ou se tava o áudio que tava passando na Expo, que quando apareceu a Azuna descendo, lá o pessoal tipo já gritou comemorando assim, mas era cena repetida, então calma. Ainda não é a aparição da Azuna, gente. Ai, eu não tanquei isso. Achei demais o pessoal gritando lá. Até hater de Sword Art Online ama a Asuna. Até em recap. Até em recap. É. Tipo, o problema, assim, tudo bem, a gente até pode aceitar que é só pra gente relembrar, mas aí uma coisa que não tem como é cena da abertura, que nem é canônica, no teaser. Aquilo foi demais, aquilo não aguentei não. Na minha visão, eles só queriam tapar o buraco mesmo, tapar o tempo lá, porque não é possível aquilo ali, velho. É uma curva sem sentido e basicamente só sobrou 10 segundos de teaser, velho. É, fora que quebra um pouco, né? Porque tá mostrando uns trechos que vai acontecer, tipo, trechos bem pequenos do que vai acontecer na parte 2, e daí joga a abertura do 1, e daí joga depois a abertura do 2. Ficou um negócio que você fica sem entender porque eles jogaram as cenas na situação. Não tem desculpa aquilo ali, não. Foi só pra tapar buraco mesmo. Até parece que naquela cena que o Kirito lá tá todo sentado, todo depressivo, parece que ele tá pra Alice. Então, eu e o Geo, a gente tava lutando, aí a gente fez um movimento combinado. Não, pera, isso foi na abertura? A gente não fez isso no anime? É, ficou um negócio mano, meio estranho. Principalmente justamente pelas cenas não serem canônicas. Então ficou um negócio meio estranho, porque uma das cenas que eu defendo da abertura que apareceu no teaser foi aquela cena que aparece o Kirito ensanguentado gritando. Porque de certa forma é mais ou menos o estado de espírito que ele tava no final da parte 1. Então essa daí eu até dou uma defendida que foi pra mostrar o estado de espírito. Agora, as cenas que mostram a luta em si, eu achei que só foi pra tapar buraco, mas podia simplesmente fazer um corte seco nas cenas. Ou uma transição diferente, com algum título em preto que eles fazem em alguns vídeos promocionais, que eles faziam com algum título, alguma escrita pra chamar a atenção. Não precisava usar necessariamente a abertura, né? É, tipo, as cenas são bonitas, mas sem contexto. É, exatamente. Porque o negócio mais complicado foi eles usarem o cachorro, velho. É só porque são cortes de OP bonito e o cachorro tá latindo. Ele vai matar esse cachorro de verdade. Eu tô ficando preocupado. Eu acho que quando esse cachorro parar de latir vai ser o momento que o Sky matou ele.
Pra quem tá vendo o podcast, a gente tá gravando isso aqui, tipo, 1 da manhã e tem um cachorro que tá muito pistola lá perto da casa do Skoy. Não É, sei o Não que para tá por vendo. nada, mano. ele representa os haters de Sal. É assim que vocês são, desse jeito. Vocês irritam a gente dessa forma. O Pete não. O bicho não deixa eu falar não, pô. Olha isso aqui, mano. Viu? Esse cachorro, o Skoy não tá ouvindo, mas esse cachorro ele é fã da Liz. Ele falou que não gostava da Liz, ele ficou pistolado. Tô pensando aqui. Tá vendo? A Isso. Liz. A Não Liz pode tem falar mal da Liz, não. Aí o Não cachorro... pode, eu falo pro Skoy, não fala mal da Liz, que os deuses da Liz vão lá e te zoam. Aí ele não quer me ouvir, aí agora aguenta o cachorro. Ela sim Uhum. fala mal então. キリト君キリト君よしあなたが守った世界よキリト Sobre a cena lá do Kirito gritando, ela tem, assim, muitas coisas que ela acaba significando, tanto na abertura como no teaser, que a gente pode citar como... que na abertura a gente vê que tem um corte ali no braço do Kirito, né? E depois que você saca que aquilo já é uma mensagem do que vai acontecer no final. Isso é verdade. Tava ali o tempo todo e a gente não viu. Quem não leu a novel não viu, né? Na real. E outra coisa que até eu não vou roubar esse comentário, eu vou dar os créditos, que a Paty falou na gravação original disso aqui, mas a gente perdeu. Que o estado psicológico que o Kirito tá agora, isso a gente vai pular pra próxima coisa, é muito, assim, afetado, porque ele viveu 2 anos com o Eugeo e ele simplesmente perdeu. O Eugeo simplesmente morreu na frente dele, então o estado psicológico do Kirito tá horrível. Então, essa cena representa isso, representa toda a fúria que ele tá sentindo naquele momento, só que ele tá tão abalado que ele fica daquele jeito que a gente vê na cena que ele tá sentado com o olhar completamente morto e perdido. E é válido citar que o Kirito tem muita... tipo, ele tem o sentimento de herói dele. Então ele sempre quer pensar numa solução em que ele salva todos, né? E até quando a Cardinal tá no episódio falando pra ele que não dá pra ele salvar todo mundo, faz aquela proposta dele salvar só algumas pessoas e não o mundo todo, ele até fala que a Cardinal tava na lista de pessoas que ele queria salvar. E ele também perde a Cardinal e a Charlotte, que é a aranha. E até que no anime ela não teve tanto destaque, na novela ela foi melhor trabalhada, por isso que às vezes as pessoas que assistiram o anime não se comoveram tanto com a morte da Charlotte em si. Mas pro Kirito, ele teve 3 perdas quase seguidas, ele quase não teve tempo de respirar pra um personagem que sempre quer e sempre tem o objetivo de salvar todo mundo. Então isso dá um baque emocional muito maior pro personagem, eu acho. Pro pessoal que reclamava que o Kirito não era um personagem muito sentimental nem nada do tipo, não pode falar nada agora, né? Olha o estado que o cara ficou, mano. Não tem o que falar agora. Agora os haters podem vir atacar de todo canto que não vai funcionar. Nisso até lembra o discurso que ele fez pro Eugeo e pra Fanatio, né? Que ele fala que eu quero salvar até mesmo ela, né? Se referindo a Fanatio. E aquele discurso, a Fanatio ficou tão arrepiada que ela até deixou o Kirito falar tudo. Sim. Uhum. E até o pessoal também, muita gente reclamou da atitude dele de ter usado a adaga pra salvar a Fanatio, mas no final ele ia se arrepender muito se ele não tivesse usado, né? Porque metal não funcionava. Então as 2 adagas não iam servir pra lutar contra a Quinella. Pelo menos uma ele conseguiu usar pra salvar uma personagem que é forte e que justamente o Kirito se comoveu pela história dela, né? De ela ter se tornado uma marionete, ter vivido tanto tempo naquele mundo que não era a hora dela, tipo, perder a vida dela, né? Exatamente. Uma coisa que tem sempre ser dita quando o assunto é Alicization é que ele é uma parada muito do que, assim, a luta representa ali. Ele não é só um anime de lutas gratuito ou com uma história, opa, fanservice, vilã seminua. Não, tudo ali tem um contexto e um significado especial. Principalmente a cena do Eugeo com a Quinella, né, a primeira cena, que a galera levou mais no fanservice, só que ela tem todo um significado pesado e triste pra caramba. Então, assim, você tem que ver o Alicization dessa forma.
Ele é muito forte nessa parada. E eu acho que ele tem bem menos fanservice, porque assim, eu nunca achei que Salt tivesse fanservices muito pesados de eti, assim, até porque ele não é desse gênero. Mas nas primeiras temporadas ele até usava um pouco mais, nada exagerado, mas em Alicization, pelo menos o diretor, ele fez bem, assim, as cenas são bem mais sérias e ele manteve isso, ele dificilmente quebrou para um alívio cômico que Alicization pede que seja mais sério mesmo. Então eu achei legal que ele manteve isso no próprio roteiro do Rei que tem, mas o diretor soube manter esse clima mais pesado mesmo, então isso foi bem legal. Concordo com tudo que a Paty falou. Uma coisa que, assim, que eu já vou puxar o assunto da polêmica, mas primeiro vamos falar das cenas que a galera só curtiu, que a galera não ficou pistola, que são as cenas da Alice com o Kirito. A gente tem aquela cena dela, de certa forma, cuidando do Kirito, que tá todo debilitado. Aí ela disse aquela frase que é: esse é o mundo que você salvou, né? Acho que é essa frase. Sim, isso mesmo. Tipo, tem a cena dela levando o Kirito na cadeira, que é referência à cena da Light Novel, que tem uma cena igualzinha. Só que aí vem a cena de Kirilice que o pessoal simplesmente enlouqueceu. E que a gente tem que explicar aqui. A gente tem que explicar que a galera tá levando muito pro literal o contexto daquela cena. Gente, vocês viajam muito. Não vamos generalizar, mas teve um pessoal que viajou. O povo levou pra alma. Os caras falam as coisas sem saber, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não, meu, foi no teaser de 10 segundos, gente. Calma. Então, é isso. É isso, pô. Não julguem uma coisa sem acabar, pô. Eu vi muita review na primeira parte, o povo julgando o que vai acontecer na segunda parte e erraram. E erraram praticamente completamente o bagulho, velho. Vergonha as reviews do que vai acontecer aí, mano. Não, véio, sem condição. E sejamos honestos, se fosse pro Kirito trair a Asuna, ele ia trair com o Eugeo, não com a Alice. Exatamente, aí é um páreo duro, aí fica difícil. Isso aí eu tenho que concordar aí. Aí fica complicado. Não, os caras acham mesmo que o Kawahara ia querer tacar todo o trabalho no lixo, tá ligado? Fazendo uma traição ali, mano. Não é sério mesmo, mano? O pessoal não pensa também, viu? Tanto que isso também é um dos motivos do abalo psicológico do Kirito, né, que a gente tava tratando. Porque até naquela cena que até teve um pessoal que também não entendeu muito o contexto, que foi no episódio 8 da cena das flores, o Kirito tá sofrendo dele estar longe da Asuna e das outras pessoas que ele conhece. Embora ele tenha o Eugeo de apoio, ele perdeu um contato que era um apoio dele antes, né? Então tem tudo isso, tá tudo isso no contexto. Então, gente... Fora que ainda teve gente que falou que foi um draminha forçado por parte dele, mano. Eu não falo nada, na moral. Tipo, ele se apaixonar pela Asuna em 2 anos, de boa, mas ele chorar pela morte do amigo dele, que ele conhece há 2 anos, não. Sendo que o Eugeo já tinha quase morrido nos braços dele. Esse povo aí só não é pior que o cachorro que tá latindo aqui em casa, pô. Eu falei, esse cachorro, a gente pediu pra ele vir aqui gravar o podcast que ele representa os haters de Sal. Que é assim. Exatamente. Irrita a gente nesse nível, gente. Vamos ouvir e parar de latir um pouco. Tem até uma coisa que eu gostaria de falar, que eu tava pensando esses dias, né? Que a gente gravou a primeira parte do podcast, a primeira versão do podcast semana passada, e acabou perdendo. E eu acabei pensando numa coisa. O Kirito, ele sempre teve essa parada de ser muito assim... Ele é muito sentimental, dá pra ver que ele tem muito amor no coração dele, só que ele não consegue, assim, pôr pra fora isso. Com a Asuna, a gente vê que ele ama muito ela, só que ele tem um pouco de dificuldade de demonstrar esse sentimento. Até no início do Alicization, quando ele diz aquela frase, né, que todo mundo amou, que é eu não consigo viver sem você, você vê que ele é meio, assim, travado pra esse tipo de coisa. E com a Suga era a mesma coisa, tava literal em Fairy Dance, que ele disse que ele gostava dela como irmã dele, só que quando ele descobriu que ele era primo, ele se sentiu deslocado na família. Foi aí que ele se internou nos jogos, só que ele sempre se arrependeu dessa decisão. E quando ele ficou preso na Encrad, ele até tinha medo que a Suga odiasse ele. E eu acho que isso foi legal que trataram no Fire Dance, que o pessoal... que eu acho um ponto legal do arco, que é justamente que o Kirito, quando ele sai de lá, ele quer mudar a relação com a Sugu justamente por conta de todas essas reflexões que ele teve enquanto ele estava naquele mundo.
Mas foi meio que você falou, né? Que o Kirito, ele é meio travado pra isso. Tanto que ele só demonstra que ele só chora ou sofre meio quando ele tá sozinho, assim. Então é uma coisa bem dele mesmo. Ele não consegue exteriorizar, assim, esses sentimentos dele, assim. Ah, e Aham. tem outra coisa, velho, até que vale citar. O anime, ele não adaptatou é foda, né? Adaptou fielmente, mas na novel é citado pelo próprio Kirito nos monólogos dele que o que ele deseja é ficar longe das mulheres, velho. Ele, ao decorrer da jornada dele com o Eugeo, ele queria ao máximo ficar longe das mulheres. Por quê? Porque ele tinha respeito com a Suna. O que é esse respeito? Ah, imagine aí, pô. A de amizade não era. Tipo, é só a mina que ele pegou, que ele é cara casado no jogo, que ele tem uma filha, que ele tem um relacionamento estável há 2, 3 anos. Né? Aí ele vai trair com a Alice. Faz muito sentido. Mas, tipo, sem brincadeira agora, encerrando esse comentário, ao meu ver, assim, analisando, digamos assim, como homem, eu consigo entender essa parada do Kirito ter essa dificuldade de demonstrar o sentimento dele e, de certa forma, faz sentido toda essa parada que tem na Alicization, que essa dificuldade que ele tem de expressar os sentimentos dele e quando acontece assim algo muito forte, ele simplesmente quebra por total. Essa é a minha visão do personagem nesse aspecto. Ele fica abalado. Eu acho que é porque ele guarda tanto e ele sempre quer, tipo, passar aquela coisa de apoio, assim. Então até pro Eugeo, ele dificilmente fraquejava, tanto que a cena das flores, o Eugeo não tava na cena. Eu acho que possivelmente se o Eugeo tivesse, ele não choraria da forma que ele chorou, entendeu? Então acho que é uma coisa muito do personagem, ele querer se manter firme na frente dos outros pra ser o apoio dos outros. Mas aí quando acontece coisa que ele não prevê e que tá dando tudo errado no meio que das mortes e tal, ele desaba e é difícil de reativar, assim, dele se motivar, porque é um baque muito grande por ele segurar muito e não exteriorizar rápido os sentimentos dele, eu acho. Assim, eu também vejo assim. Isso é um ponto muito legal do personagem que eu gosto. Eu acho que não tem mais muito o que falar do teaser, né? Essas são as cenas assim que apareceram no teaser que vale a pena a gente falar. Agora o trailer já foi uma parada mais interessante. Sim, bem mais. Bem mais. キリト君キリト君よしあなたが守った世界よキリト Eu já gostaria de puxar, assim, logo pro Scoy falar, que é da parada da cena que tem o Kirito e a Alice naquela grama que é meio amarelada, né? Que eles até mudaram nas versões. Toda hora você manda uma versão daquela cena. Eu quero ver como vai ficar no anime. Ah, velho, aquela. Tipo, quando foi liberada na Anime Expo, aquele mato seco, vamos dizer assim, aquele pego, ele era mais amarelado, velho. Aí depois lançaram uma versão no YouTube, na 1 Pictures, a Aniplex na verdade. Eles lançaram, só que essa versão ela tava mais esverdeada, ela não tava tão amarelada. Aí eu, tipo, será que eles estão aprimorando já? Eles lançaram uma versão meio bugada pro pessoal, mas já estão atualizando, estão melhorando. Porque esse trailer eu vou resumir logo, ele é. A coloração dele tá perfeita pra mim. Coloração no Alicization anime, primeira parte, foi um problema, então isso é muito bom. Que problema, viu? Aí, uma outra cena, assim, é só uma parada que eu queria citar, que é a cena que eles mostram primeiro de manhã, da Alice empurrando a cadeira, que eu falei que tem até na novel. Depois eles mostram à noite, só que aí o Kirito já tá usando a roupa lá da igreja. Então, eu acredito que a cena da igreja vem antes, depois vem a cena de manhã, que é quando ele já tá com aquela roupa normal. Que é a roupa que ele até usa em Beginning. Eles inverteram ali, tá? Pra deixar a galera confusa, pra galera pensar que a Alice tá fugindo de alguma coisa, que o bagulho ficou sério. E é legal citar também que nessa cena à noite ele tá com o olho fechado, né? E na outra cena em seguida ele tá com aquele olho que meio sem vida, mas eu acho que é um detalhe importante pra reparar. Aí, vocês percebem como os caras podem controlar a coisa de uma forma bem bacana.
Depois dessas cenas, viria a cena do Kirito sendo acertado pela luz, né? Que a gente viu no anime, que aparece a Asuna e... Até aproveitando, a gente ia falar isso na parte do teaser, mas eu esqueci. A galera se confundiu um pouquinho naquela cena da Asuna, né? Que aparece ela chamando pelo Kirito, que a galera pensou que aquele momento... Pum! A Asuna apareceu! Nossa, seria muito anticlímax aqui dali. Logo no final, sei lá, pra mim não ia cair bem não aqui dali. Só explicando pra quem não entendeu, aquilo não significa que a Asuna já entrou ali e acabou. Porque já não é mais spoiler, gente, desculpa. Tá no pôster, a Asuna vai estar na parte 2. Eu acho que deram uma de mas não pode aqui, não pode. Mas já liberaram que vai ter, mas não sabe como, nem onde, nem quando, então ainda fica esse suspense. Mas não, uma coisa a gente garante, não foi agora e não foi na última cena da parte 1. O que eu queria falar dessa cena em específico é que na versão anime e do que apareceu no teaser, a gente viu a cena pelo ponto de vista do Kirito, que eles aceleraram lá o Underworld. Isso aparece no anime, então isso não é spoiler, isso aqui não tô falando nada demais. Quem viu o anime tá ligado. Aí, a gente viu a cena pelo ponto de vista do Kirito. No trailer, a gente vê como que a Alice viu aquela cena e do Kirito caindo no chão. Não, posso falar que essa cena é muito boa de fotografia, porque eu achei essa cena uma das que eu mais gosto do trailer, justamente por essa jogada de câmera. Eu achei muito bonita. Curti bastante a cena também. O cachorro quer falar alguma coisa? Eu? Não, o cachorro. O cachorro vai retear aqui. Ele vai retear. Eu parei aqui. Ele parou. Suave. Então fala aí, aproveita. Mas, tipo, essa cena é um bagulho até que eu também gosto bastante pela movimentação. Eu gosto muito de quando a câmera se movimenta dessa forma. Tem isso naquele episódio 15, que a câmera se movimenta quando tá no rosto do Kirito e ele pula no pilar. Eles ajeitaram até na versão de BD. Ficou mais suave aquela cena. Ficou mais eu amo aquela suave, cena, na moral. Nossa, aí também tem o cachorro voltando a latir. Complicado. Voltando, então. Aí também tem a cena do Eugeo usando o Yancey. O EA, eu vou chamar de EA, porque eu não sei falar a pronúncia em inglês certa, então... Eu também não sei. Eu acho Então, que é tipo, Hanse amarmente, mas não é. Tipo, Opa, e aí véi, beleza? Eu sou a inteligência artificial da edição. Cá estou eu para comparar as dublagens em japonês e inglês. Então é isso, Kiriju é o melhor chip kk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 . aquela cena dele usando o gelo também tem aquela movimentação de câmera junto com o gelo. Eu gosto. Aquela cena é perfeita, velho. Nossa, velho. Aquele episódio tem um negócio por trás, mas eu gosto muito desse episódio. De como ele foi feito. Só mais duas coisas a citar dessa cena da Alice no trailer. É que primeiro é que o Kirito ele já cai de uma forma bonita, né? Ele cai com o joelho levantado, que foi uma coisa maravilhosa. Muito estiloso, muito estiloso. Não, eu falei até o Kirito cai até com pose, entendeu? Não tem como não se apaixonar por ele. E a Alice também, a Alice ela tava desmaiada de toda aquela treta que aconteceu, e ela tá lá divana ali. Acho que ela tá tipo, o Kirito vai acordar, ele vai me olhar assim, não vai resistir, né? Mas... O Alice Feg lá do grupo lá do Portal São vai pirar, pô. Ele pirou, eu aposto. Mas eu acho que isso também teve um pouco de influência de censura e de corte de cena de luta, né? Porque, pelo que eu vi, bom, pra não entrar muito, porque daí entra em outro tema, que teve todas as lutas tiveram um corte, né? E o pessoal tava muito mais machucado, né? No anime eles amenizaram um pouco isso. Era bem mais pesado. A Alice era pra estar com queimaduras pelo corpo e tal. Então, o anime tá seguindo, só que não tá seguindo tão fielmente, mas assim, ainda dá pra levar, então tá suave. E nessa segunda parte eu só espero que eles melhorem isso, como fizeram até com a coloração, que eu tô gostando bastante. Só de ver esses trailers.
Vai ser demais essa parte 2 aí. Um outro detalhe que eu gostaria de falar é sobre o contexto dessa cena, da reação que a Alice acaba tendo, porque aquilo era algo que ela não esperava mesmo. Tipo, e o que? Em um dia, a visão de mundo normal dela mudou por completo. 2 dias, na verdade, né? Porque ficou noite. Então, eu acho interessante ver isso, que ela se via lá como uma heroína pura, que fazia lá tudo pela Cardinal. Aí, de repente, aparece 2 invasores, um com um papinho muito estranho, mas que ela começa a falar, isso aí deve ser verdade. Aí o olho dela explode, aí ela luta lá com a pessoa que ela sempre foi a favor, e de repente o amorzinho dela, podemos assim dizer, simplesmente caiu e desmaiou, tipo... Então, eu acho interessante ver essa forma, ver a cena pelo ponto de vista dela, que é algo que ela tá completamente confusa no que tá acontecendo ali. Sim, exatamente. É bom ver esse ponto de vista dela, justamente por isso, por ter sido também, ela não teve tempo de respirar, né? Aconteceu um monte de coisa em, teoricamente, menos de 24 horas, né, porque virou noite, mas já era meio fim de tarde quando aconteceu todas as coisas assim, né? Então, realmente, é um baque muito grande, né? E vai ser legal ver a reação dela com as mudanças que vão acontecer. O pessoal vai curtir bastante. Eu vi que muita gente não gostou muito da Alice na parte 1, mas eu creio que com a parte 2 aí isso vai mudar bastante. Tomara. Porque virar hater da Alice é sacanagem. Já tem, já. Ah. Já tem, já. Mas eu acho que é até injusto o pessoal ficar julgando a Alice na parte 1, sendo que o desenvolvimento principal dela vai ser na parte 2, né? Ela apareceu teoricamente no episódio 16, se a gente for pensar. E o desenvolvimento dela foi basicamente no 17, o 18 nem ela não apareceu tanto, né? Porque o foco foi mais o Eugeo e o Bercold. Então ela teve pouco tempo de tela pra gente falar, eu amo ou eu odeio, sabe? É muito... Gente, vamos ver ela se desenvolver primeiro, depois você toma uma postura sobre. E assim, até uma coisa. O argumento principal dos haters da Alice não tem fundamento por um simples motivo. Todo mundo ama o Kirito. Todo mundo. Asuna, Cílica, Liz, mesmo que certas pessoas, eu e o Squall não aceitamos, Sati, Shinon, todo mundo ama o Eugeo, até o Eugeo, olha o que o fanboyolismo faz, todo mundo ama o Eugeo. Não, é só a Todo mundo ama o Kirito. Então, tipo, dizer que a Alice é ruim só porque ela flerta com o Kirito não tem nenhum fundamento. E fora que, assim, naquele tempo que eles ficaram ali na beirada, acho que a Alice não perguntou: você tem namorada? Ele: tenho até filha. Não deu tempo pra ele falar esse tipo de coisa. Então, a Alice não tem a menor ideia de Asuna ainda. Não. Fora que o Kirito ele tá até escondendo um pouco. Tipo, ele tinha que esconder um pouco isso, porque na teoria ele é uma pessoa sem memória naquele mundo, né? Porque ele tinha que passar essa ideia pra dar um contexto de como ele apareceu. Então ele tava até escondendo coisas dele mesmo, mas por conta do contexto dele. Exatamente. E outro detalhe, que eu acho que vocês não estão sabendo, mas se souberem, vocês falam pra mim. Já tem gente falando que a parte 2 vai ser péssima, o começo dela, porque não vai ter tanto foco no Kirito e sim na Alice. Eu cheguei a ver esse tipo de comentário, fiquei bem chateado, viu? Vi bastante gente falando isso aí. É aquele ditado, né? Que nem no AGGO. Ah, se não tem Kirito é ruim, pô. Sim, exatamente. É basicamente isso que estão usando, né? E eu não vou citar o nome do canal, mas certos inscritos de um certo canal já estão falando bastante isso. Ah, eu não vou nem precisar ver esse início da parte 2, porque não vai ter graça nenhuma. O Edu deve saber qual canal eu tô falando. Não vou dar nome aqui não. Ah, eu conheço bem isso aí. Então. Mas assim, uma coisa que é fato é que já faz um bom tempo que, por mais que o Kirito seja o protagonista, os arcos focam bastante na outra personagem, né? Fairy Tail com a Sugo, Phantom Bullet com a Shinon, e assim vai indo. Então, e o próprio Alicization Part 1 é um anime muito mais do Eugeo, se você for analisar todo o contexto, do que do Kirito mesmo. Então, é uma parada que Exatamente. é pra revoltar fã mesmo, né? Os caras fazem isso só pra deixar a gente irritado. Mano. Não faz E, sentido assim, esse comentário bobo, não. Antes de ir pra próxima coisa sobre esse trailer, tem um outro detalhe que é bom falar, que
o Squall e a Paty vão poder confirmar isso aqui melhor pra mim, né, que eu não li a novel ainda, que seria a parada que esse início, ele vai ser que nem foi o início de Beginning mesmo. Não vai ter tipo luta, shonen, vai ser uma parada muito mais da história e do drama que o Kirito tá sentindo naquele momento do que luta propriamente dita. Sim, é exatamente isso. Porque embora esteja com guerra no título, é pro pessoal ficar consciente que a guerra não vai começar no primeiro episódio. Que primeiro vai ter todo um núcleo de contexto da situação. Até desenvolvimento todo, né, Paty? Exatamente. Assim, os fãs de Shonenzão chora, pô. Não, pra quem só quer ver porrada e tudo, tá vendo o anime errado, sinceramente. Só digo isso. Porque eu acho que é muito... Eu, particularmente, eu gosto quando tem esse contexto. Porque te situa de tudo que tá acontecendo e você não fica perdido em conflitos que vão acontecer mais pra frente. Porque tem todo um contexto que eu espero que o anime traga, esse contexto não corte muito. Porque eles são importantes justamente pro conflito que vai vir posteriormente. Então, eu falo, quem tá esperando guerra logo no começo, não. Vai ter todo um contexto, mas eu tive uma surpresa boa nesse início. Porque era algo que eu não esperava e desenvolvem lá, que era uma coisa que eu não imaginava. Então é bem legal. Então, pra quem busca o contexto, vale muito a pena e compensa, porque faz todo sentido mais pra frente. E isso vai trazer aqueles cachorros, eu chamo de cachorros Zeita, né? Que tem um cachorro latino aqui, mas vai trazer aqueles carinhas que vão falar mal disso, simplesmente, contexto, missão, são, aqui que tem contexto. Tipo isso, tem que entender, velho, Alicization é rico em detalhes. O anime pode não ter pegado a essência completa, mas ele chega pelo menos perto, entende? E mesmo não sendo Alicization, mesmo sendo nas outras temporadas, tem muita coisa que é contextualizada. É só uma bolha que a pessoa se coloca que não quer se tirar, não quer sair da bolha. Então, pegar a opinião de algum vídeo que viu por aí, porque velho, eu nem consigo falar direito porque o cara tem uma ideia e leva pra alma e espalha como se fosse só essa ideia, velho. Eu não aguento mais isso aí. Você pode mostrar 1000 fatos pro cara ali que ele precisa falar que não, que você tá errado, tá ligado? Que eu fiz e postei no grupo agora. O nome do Bob Esponja segurando o papel motivo pra ação ser bom, o hater só joga no lixo e taca fogo. Duas coisas que tem que ser citadas aqui nesse podcast. A primeira é, você tem o total direito de não gostar do Sword Art Online e do Alicization, mas se você quer criticar, lê a novel, lê pelo menos um pouquinho da novel, porque assim, por mais que os animes sejam bons, tem coisa que tem que ser cortada e de vez em quando a ONU vacila numas paradas. Então assim, a gente não vai te odiar por você criticar o anime, mas tenta ver o contexto inicial, a ideia do Kawahara. E se você for criticar, critica especificamente o anime, não a obra em si. Não critica o criador sem saber do material origem. Exatamente. Isso, é isso. Essa é a questão. Tipo, se você quer criticar o anime, critica o anime. Não vai e ataca o original, porque foi o que você falou. Tem corte e tem vezes que a adaptação não fica boa ou na altura do original, então... Do mesmo jeito que puxa o negócio de ação, não tem contexto, vai ter aqueles, é o rei que ele não sabe escrever. Ele sabe sim. Eu já li Alicization, a novel dele eu li, e até outra obra dele que eu li também, Isoleto. Eu vi a evolução do Kawahara, então eu sei que ele escreve bem, ele evoluiu, e ele escreve muito melhor que obra que é muito endeusada por aí, então as decisões que ele tomou em Alicization são muito melhores que um mangá aí que se perdeu no final. Eu acho que um povo aí vai pegar a ideia. Só que tem muita gente que critica, velho. Então eu não vou tirar o direito de criticar. O problema é espalhar o ódio, velho. Tem também a Axel Word que o cara faz também, né? Não podemos esquecer. Nossa, ainda bem que o pessoal gosta. Na moral. Ele evoluiu muito a escrita, velho. É só perceber, velho. Período que ele pegou o web novel edição, que foi 2001, não foi? 2001, 2002, por aí. 2002.
e Axel World que ele pegou e escreveu em 2008, por aí, 2009. 2008. Foi publicado em 2009. E vale citar que ele ganhou o concurso, né? Então eu acho que é assim, se ele não sabe escrever e ganhou um concurso que tem avaliadores, eu acho que alguém não tá julgando muito certo, né? Acho que vale a pena dar uma chance pra leitura, né? Eu queria ser muito ruim que nem o Kawahara que fez uma história, ganhou um concurso com várias outras pessoas, conseguiu a chance de publicar outra história que ele dizia que era gigante, e mesmo assim a Denjek Bunko falou, beleza, publica aí. Você quer continuar com o que você ganhou, X-Sword? Sim. Aí ainda teve a chance de publicar The Isolator depois, e a obra supostamente ruim dele ganhou um spin-off. Ele realmente escreve muito mal. Pô, escreve aí, pô, tá ganhando a vida. Tem muita gente que fala mal dele, mas ele tá aí, voando. Como sempre, voa, moleque, é isso, tem que fazer isso, só voa. Exato. E só uma última coisa que eu queria dizer Sword Art Online não é Isekai nem Shonen. Por favor, parem de falar isso. Eu não aguento mais ver a galera chamando Sword Art Online de Shonen Isekai. Não dá. De Shonen principalmente, mano, é o que eu mais vejo, né? É engraçado, mano. Não, Shonen é um bagulho, um assunto meio complicado, mas Isekai, eu já vi gente defendendo que são Isekai, velho. Velho. Porque eu ainda respondi o cara, mandando esse assunto cara de é argumento. justo de falar aqui, por causa que a galera realmente fala que a Alicization é mais shonen e mais isekai que os outros arcos, sendo que o Kawahara falou no evento, Sword Art Online não é isekai, gente. Como que eu posso ter escrito o primeiro isekai se a minha obra não é um isekai? Foi ele disse isso lá na Itália, acho que era os repórteres, né, perguntaram, o cachorro tava perguntando aqui também, como é criar um primeiro isekai, algo assim que se deu origem a outros, né, alguma coisa assim. Aí ele disse, mas não é isekai, velho. O próprio criador disse, ele que decide as regras, então por que você tá meio que chorando, velho? Se o cara falou, tá falado, mano. Ele criou o negócio. Porque, tipo, não tem lógica, velho. O Isekai gera tudo, todo mundo, tudo, todo o seu ser. O problema de São é que eles dependem do mundo real pra estar no mundo virtual. Se eles morrerem no mundo real, eles vão deixar de existir no virtual. Pega o exemplo da Yuki. A Yuki, ela vivia no virtual, só que ela dependia do mundo real para sobreviver. Então ela morreu no mundo real e deixou de existir no virtual, velho. É simples, só isso. Como que vai ser? Até porque, tipo, é uma tecnologia avançada de imersão total. Não vou falar mais não, porque tá saindo do contexto do vídeo. Não, mas respira, tudo bem, eu respira. precisava falar isso. Kirito-kun! あなたが守った世界よ、キリト。 Agora uma coisa que tem que falar são dois personagens que aparecem lá no início da parte 1 e que voltaram aqui, que seriam a Selka, né, a irmã da Alice, e o pai da Alice. Exatamente, tem que pegar até a fala que ele fala. A fala que ele fala é foda. Mas é importante que a gente entendeu. Então. Aquilo ali é pesado. Sim, e é legal ver, porque se eles voltaram é porque vai ter algo ali, justamente no começo da aventura do Kirito, na vila que eu não lembro o nome. Alguém lembra o nome? Hut, né? Hut, Então acho que é legal justamente por isso, vai ter um início ali também, né? Então é importante a gente ver isso, né? Analisar essa parte. O legal disso é ter a Selka de novo, então quem achou ela bonitinha, quem pirou nela, quem é Lolicon vai adorar. Isso. E isso não foi uma indireta. Escolhe, descontrola. Como é o que foi? Eu nem escutei, eu não tava nem prestando atenção. Peraí. É assim que vocês disfarçam, que eu sei. E sobre o pai da Alice, essa cena tem um contexto. Se você assistiu o episódio 1, prestou atenção, viu o que significa toda a parada que o Eugeo explica lá do código de tabus e tal,
você consegue entender a reação do pai da Alice naquela cena que aparece meio fora de contexto no trailer, mas dá pra entender do que ele tá se referindo quando ele fala sai daqui. Então, é uma parada bem interessante essa cena. Porque, tipo, não é que o pai da Alice é um péssimo pai, que não sei o que lá, que ele é mau, ou que o Kirito e o Joe deviam ter feito alguma coisa, sendo que eles eram dois shotinhos lá, dois menininhos pequenininhos, que acho que não dá nem na minha cintura e eu sou baixinho. E... 2 shotinhos pegou Que... mal. Shotinho. Tudo bem. Ai, passar pra BR e dar uma zoada, gente. Ai, meu Deus. Mas, tipo, não é que o pessoal ali é mal. Que o que a Alice fez, supostamente, seria uma coisa, assim, terrível. Seria, podemos dizer assim, é literalmente um tabu pra eles. Então, tem todo um contexto essa reação do pai da Alice ali. Exatamente. Não dá pra julgar o cara, tá ligado? E sabe o que eu tô achando engraçado? A gente tá chamando ele de pai da Alice. Parece aquele vídeo lá do Voice Maker, sabe? O pai do Sasuke. A gente nem sabe o nome do cara. É o pai da Alice. Nunca mais eu vou me esquecer disso. Oh, meu Deus. Tipo, eu imagino a Alice falando: ah, esse daqui é o pai da Alice. Aí o querido, pai da Alice? Que nome horrível. Aí ele é casado com a mãe da Alice. Aí ah, tá, a mãe da Alice, eu conheço. Beleza. Ah não, velho, eu não acredito que mandou essa. É que eu percebi agora que a gente já nem fala o nome do cara. Eu não sei se o cara tem nome oficial. Eu tenho, eu vai ser acho. isso. Mas eu acho que só passa na novel. É, mas eu acho que É. o anime. Ele nem tinha um pra ele. Mas eu acho que no. E, tipo, não importa. É, mas O nome na dele agora é pai novel eu da acho Alice. que fala. É, mas eu acho que na novel fala. Aí vem uma cena que trouxe uma alegria no coração de todo mundo que tá aqui. A Alice tem que voltar, ela tem que ser uma cavaleira porque tá dando uma treta maligna ali. E nós temos um dragão em 2D. Até dizer isso me deixa feliz. 2D, rapaziada. Sabe o que é 2D, pô? 2D. Não é Tem aquele CG. lá 3D, pô. Não é CG, não é Ó. CG. Mandei até no chat o nome do pai, porque foi até pra comemorar o dragão em 2D, pô. Vai até aparecer aí na tela o nome. Aí no vídeo eu coloco o pai da Alice, tá ligado? Não coloco o nome real dele. Coloca o nome dele entre parênteses pequeno, porque o importante é pai da Alice. Ah não. Exato. Mas, tipo, sobre essa parada do dragão, a gente já fala dessa parada da Alice ter que voltar. Tem um certo anime aí, com um certo CG de um certo pássaro, né? Não, esse aí Que eu fiquei não tiltado, dá. velho. Eu Não dá, sinceramente não dá. fiquei tiltado, eu dropei o anime por causa do pássaro e CG. Eu não aguentei não e me criticaram até, velho. Eu fui criticado por ter pausado temporariamente, entre aspas, esse anime. Eu assisti todo. O problema é que a produção desse anime é bem... não dá pra defender, É velho. que. Mas é que dá. Vai, não defender a produção em si, mas é como é um anime novo, não tinha muito orçamento, a gente passa um pouquinho. Um paninho de sim. leve. Ah, Não, ele não, tinha não. orçamento. Tinha orçamento? Ah, então. Sim. Então. E até um... Não, vai sair do assunto, pô. Mas é aquilo que eu falei, que eu vi até no Reddit. Orçamento não define qualidade de anime, então... Só depende do planejamento, pô. Isso vai ser um tema que vai dar um outro podcast muito top. Então você que tá ouvindo esse vídeo, aguarde, porque vai vir um podcast sobre produção do anime, principalmente dos problemas de licensation. Mas tipo, falando sério, pega sua Eu arte tô me online. sentindo péssimo agora, velho. Porque eu refutei a Paty ao vivo. Ué? Nossa, Não, fica tranquilo, tá tudo de boa, não é certo, tá tudo certo. nossa, eles Corta. ao vivo? Corta isso aí, pelo amor de Deus. Não, mas tá tudo bem. Fiquei até quietinha aqui, eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. No fundo ela tá me odiando. Se ela me Imagina. Se ela me visse pessoalmente, ela tacava a faca em mim, porque... Que nada, vou fazer o cachorro da Alice latir daqui a pouco aí pra você. Ah não, tudo O menor. melhor cachorro. É o cachorro da Alice, tem o pai da Alice. Cachorro da Alice. Ah, não, velho.
Já fica a dica, Voice Makers, faça uma dublagem de Alicization e coloquem pai da Alice. Humilde. Vocês têm que Se fazer fizeram- isso. Tenho certeza que o Humilde. Voice Makers vai ver esse podcast. Certeza. Humildade não é no teto. Só não pode ser hater, pô. Aí eu não defendo, não. Aí não pode. Mas tipo, encerrando essa parte do CG, pega Sword Art Online 1, episódio 7. Episódio 7? É. Onde aparece o dragão lá do episódio da Liz. Olha como aquele dragão é bem feito. É um anime de 2012, gente. Aquele negócio tem quase 10 anos. Vocês têm ideia como que o CG evoluiu em 10 anos? Aquele CG ali de 2012 é melhor que muito CG de anime de 2019, pô. Sim. Isso é. Pra vocês terem uma noção, eu acho que Kingdom Hearts 1 é um jogo de 2002. Eu acho que é de 2002 ou 2000. Pega o CG por da aí. abertura de Kingdom Hearts e compara com o CG de, sei lá, de 2010 de Final Fantasy. Final Fantasy 13 é de 2009. Kingdom Hearts é mais ou menos aí, 2001, 2000, 2002. Se você comparar um CG de Kingdom Hearts 1 de Final Fantasy 13, é uma evolução incrível. Square é top nisso, então o que me deixa revoltado é ver anime recente agora com CG feio e saber que Sword Art Online fazia um CG bom naquela época. E até vamos agradecer que as armaduras também são 2D, Isso porque também. foi quase. Foi Quase quase. que a gente teve armadura em 3D. Pior que eu ainda achei no começo antes de começar a ler esses eixos, eu achei que eles iam fazer essas armaduras em CG. Se eles fizessem, meu amigo, ia ficar daquele jeito, pô. E logo eu que não gosto muito de CG. Não, mas graças a Estácia, tá tudo bem. Mas assim, Uma outra cena que vale ser citada. Fala aí. Ah não, que eu ia só pra fechar, assim, eu acho o CG de Sal bem tranquilo. Até o do episódio 23 que o pessoal falou que ficou meio estranho, eu achei pra mim ok. Pra mim os CGs de Sal não me incomodam muito na vista, assim. Então, acho que se eles mantiverem e até amenizarem um pouco na parte 2, pra mim tá ok. É aquilo, CG em Sao é CG, não é? CG! Não é CG! CGzão, tá ligado? Um bagulho de CG horrendo no meio da tua tela te faz cego, pô. Deixa você cego. Não sei de um CG cagado, tá de boa, dá pra levar. Eu acho que é tranquilo. Acho que Sal é bem tranquilo o CG. Dá pra ir de boa. キリト君キリト君星野あなたが守った世界よキリト Agora uma cena que é bem interessante, que eu até citei antes, mas eu quero deixar aqui mais pro final, seria o cavaleiro lá, que eu não lembro o nome, chamando a Alice de volta porque tá tendo uma treta maligna ali e eles precisam da Alice. É o Elder. 私は聖号騎士エルドリエシンセシス31 Isso. Naquela parte, tipo, ao mesmo tempo que ele tá chamando de volta, ele tá necessitando que a Alice apoie o executamento do Kirito. Então, ele quer matar o Kirito porque ele invadiu a igreja e matou seu líder. Então, tipo, contexto, pô. Pega o contexto. Não é E só pra constar, antes já tinha tido toda a treta que o Eugeo atacou o Raios e o Humbert e o Kirito foi lá e ainda matou o Raios, né? Então o Kirito já tá... juntando isso. Pra eles, o Kirito matou duas pessoas. O Raios e a Quinella. Fora os cavaleiros que sumiram do nada. O Coringa genérico lá, que também sumiu, então... Eu também não Coringa genérico é foda. Eu também não consigo decorar o nome dele, é Chuderin. Shudekin. Chudekin. É que em japonês fica um negócio meio insoletrável. ジュデルキン Pra eles, o Kirito matou uma galera, então até tem um pouco de contexto eles querem matar o Kirito, mas a Alice fica... Ah, mas ele é tão bonitinho, esse olhar, esse cosplay de Edward Eric ali... Essa foi pesada.
duas cenas finais que, assim, esse trailer realmente eles falaram, vamos fazer um trailer bonito da Alice. Que é duas cenas que, cara, me emocionaram muito. É a cena que ela levanta a espada dela lá pro alto, ela usa, lá você vê todas as partículas. Eu acho muito bonita aquela cena, principalmente porque o cabelo dela tá bem parecido com uma arte oficial, a arte dos jogos. Sword Art Online, o cabelo da Alice é bem mais aquilo do que apareceu no anime. Então, aquela cena realmente tá muito caprichada. Também achei bem caprichado, sim, mano. Pra mim, o que eu tenho de visão vendo esses trailers é que eles aprenderam na primeira parte e estão executando nessa segunda. Então eu espero que isso seja uma coisa realmente boa, velho. Porque tá sendo pra mim na minha visão, então. Velho. Eu tô hypado. Porque assim, o Alicization tinha tido um trailer que, assim, no sentido de estético, de ideia, ele era muito bonito e muito genial. Só que certos não curtiram muito a ideia do trailer. Eu acabei até me influenciando um pouquinho sobre isso. Só depois que eu fui sacar que aquele... Acho que foi o primeiro trailer que saiu. A ideia dele era pegar, tipo, como se fosse o traço do Abek em cores ali. Não era pra ser, tipo, esse vai ser o traço do anime. Então, é uma coisa bem interessante de falar aqui. Eles já fizeram uma parada bem diferente. Eu até desconhecia isso. Eu imagino lá os japoneses pensando, gente, a gente é muito genial, olha só, a gente tá fazendo fanservice pra light novel, os fãs vão pirar. Aí eles lançam trailer lixo, anime feio, anime está perdido. Aí eles pensando, porra, gente, não dá. Tem que fazer uma parada genial, eu sou um gênio incompreendido. A Elm Pictures é um estúdio genial incompreendido. Pois é. Um Picture. Eu particularmente gosto desse estúdio. Eu acho que o grande problema dele é que ele terceiriza muito. Eu acho que ele poderia investir em uma equipe sólida e terceirizar só o necessário. Porque daí ele seguiria mais eu acho que quem ele se espelha, que até ele pede ajuda para alguns animes, que é o Unfathomable, que é um estúdio que tem mais firmeza de traço por ter uma equipe sólida. Então acho que o problema da One é terceirizar muito. Acho que ela tinha que montar uma equipe, assim, sólida. Eu gosto até da 1, velho, porém não defendo por algumas coisas. Que assim, gente, a gente vai abordar mais esse assunto no podcast sobre a produção do anime, do Alicization, falar sobre essas paradas de erro e até falar sobre isso, que o Scott já até falou, que quantidade de pessoas não representa a qualidade. Mas só pra ficar bem claro, o anime do Alicization é bom sim, é muito bonito, os primeiros episódios são maravilhosos, depois foi cometendo alguns vacilos, mas o assunto do vídeo não é esse. A questão é que a cena que eu falei aqui no início, que é a cena onde a Alice levanta a espada dela ali, é uma cena que o cabelo dela tá muito bem desenhado e eu gostei muito desse detalhe. Façam um teste. Peguem uma cena do cabelo da Alice no anime e comparem com como é o cabelo da Alice nos jogos Sword Art Online. Tag of Factor, Sword vs Sword Art Online. Compara as duas artes, você vai ver. É diferente, velho. O cabelo da Alice é muito mais bonito nessas artes oficiais, que não são do Abek, é feito por várias pessoas, do que é feito no próprio anime. Então, a cena pode estar bonita porque é pro trailer? Talvez, mas há uma esperança de um visual talvez mais fiel na versão anime da parte 2 do que na parte 1. Então, eu tô esperançoso. E até o trailer, eu acho que se a gente for comparar o trailer que foi da parte 1, embora que você falou, ele estivesse visualmente bonito, principalmente as cenas de natureza e esse contraste de sombra, eu acho que na parte 2 eles mostraram mais cenas assim com jogo de câmera, o que é bem legal porque mostra que tá sendo trabalhado já esse tipo de aplicação no anime mesmo. Eu acho que no trailer da parte 1 foi mais pela estética, assim, pelo detalhamento, assim, mas não teve tanta cena, tirando a da parte da luta dos Goblins, que foi a que mais chamou a atenção no trailer da parte 1. Mas na parte 2 eu acho que já teve várias cenas muito boas, assim, de animação e arte. Então, assim, pra finalizar, a última cena desse trailer foi uma cena bem enigmática. A gente descobre que a Alice acabou roubando o Sharingan do Obito, né? Foi uma cena muito boa, diga-se de passagem. Tem até o barulhinho, pô. これから私は私自身が求めるもののために戦う
E o, Tadinho do Obito, velho. e o pior é que... Sacaneado pela Alice e pelo Kakashi. Tem até barulhinho, como é que É, pode? e o pior é que eu não sei se na novel eles citam o olho vermelho, ou se foi uma ideia do anime. Isso assim já é uma parada interessante, porque a parada da Alice usar o tapa-olho, do olho dela explodir, que nem foi o olho do Eugeo, de certa forma assim, era um mini spoiler que o Alicization tinha, mas que agora já era, né? Porque o próprio trailer já mostra ela no início com o tapa-olho, mas no final mostra ela tirando e revelando o olho dela normal. Isso que, pelo que vocês me disseram em off, vai acontecer ainda no início desse arco, então não é um spoiler a Alice aparecer com os dois olhos aí. E eu acho que eles deixam isso claro até na novel, porque na novel tem essa cena. Eu acho que no volume 15 já é ela sem o tapa-olho ou é ela com tapa-olho? Eu não No lembro. volume 15, É que Tipo, eu não sei se ela tá com como assim? tapa-olho na capa. Eu acho que não na mais, capa, né? ela tá, pô. Tá? Porque. Não, ela não tá, na verdade, ela não tá. Não tá. É, É mesmo. então já. Lembrei Já. Só eu o acho Kirito que- tá no modo batata. Então acho Só que. explicando Aí... pra quem não entendeu, o volume 15 seria tipo o início da parte 2 no anime. Só dizer isso pra galera que não manja de novel, vai ouvir volume 15 e vai ficar confuso. Era sim. isso. Continua É. aí, Paty. Então acho que isso já é uma coisa que deixa claro. E é legal porque a gente precisa entender qual é o contexto dela usar o tapa-olho. Porque ela fala isso na parte 1, então não é um spoiler. Que ela quer ficar. Porque ela até tem magia o suficiente pra curar a ferida do olho. Porque ela tem esse poder. Só que ela não quer porque essa dor que ela sente no olho que explodiu é uma dor também da mudança dela de pensamento daquele mundo. Então ela quer sentir aquela dor porque é uma dor de mudança. Então acho que é legal a gente saber então o que motivou ela a curar essa ferida. Isso também é interessante de se refletir. E fora que ela ficou bonitinha com a olho, hein? Vou te dizer. Que isso, pô. O Otávio aí agradece. Essa segunda parte, esses trailers dessa segunda parte é tão bonito, pô. Até a arte, pô. Até aquela Sona ali, meu amigo. Aí vamos a um ponto que, assim, a gente falou isso no início, mas vamos falar aqui, que depois a Asuna aparece em algumas cenas ali no meio, mas aí assim que acaba, depois de mostrar a Asuna usando o Sharingan, no final mostra o pôster, onde a Asuna já tá ali, diretona ali, então você já fica, opa! Edu, posso te corrigir que eu acho que a Azuna pega e vai te matar? Porque você falou a Azuna tirando o tapa-olho. Eu falei? Eu acho que foi a Azuna. Depois você dá uma olhada na gravação, mas isso pode deixar em off, mas pra você ver se foi isso mesmo. Mas aí assim que acaba, depois de mostrar a Asuna usando o Sharingan, o que a gente pode dizer aqui é que a Asuna vai ter uma grande participação nessa parte 2 aí, e a Alice também, só que, assim, o que é isso, gente? Tranquilizem, a Asuna vai voltar. É isso que a gente tem que dizer pra vocês, calma, ela vai voltar. Então, todo mundo que tem estátua da Asuna em tudo que é lugar, que tem ela como waifu, calma, facho, ela voltou. Tem que dizer isso. Calma que vai chegar a vez dela mitar também. Exatamente. A galera não gostou dela não aparecer na parte 1, aí tem isso. Não gostou e tem gente que gostou e... velho, é muito difícil. Se ela não aparece, uns caras acham ruim. Se ela aparece, uns caras acham ruim também, mano. Eu nunca tô satisfeito, né? velho. É o mesmo pessoal que fala, eu quero que tenha luta, daí tem a luta. Daí fala assim, mas não deram contexto. Daí dão um contexto e falam, mas eu queria a luta. Daí você fala, gente, escolhe. Fica nesse ciclo aí. Tipo, eu não gosto do Art Online por causa do Kirito. Aí assiste o Alternative. Não gostei porque não tem o Kirito. Ué? Pois bem. Mas a Azuna vai voltar, gente, isso tá claro, mas só esperem, tá? Calma. Vai ter... Uma coisa que essa parte 2 vai ter é personagem interessante. Isso eu posso garantir. E já dá pra dizer aqui que personagens que não apareceram antes, tipo a Selka e o pai da Alice, também vão ter uma participação mais, assim, pelo menos vão voltar, que alguns personagens podem parecer ruins por não ter aparecido tanto ou por ter sido muito jogados ali.
Então isso vai citar também. Sim, exatamente. Então, vale citar que a Alicization tem muito mais conteúdo, assim. Então, pensa que são 10 noveis em comparação aos outros arcos que tinham 2. Então, a chance de reaproveitar personagens que apareceram no início é muito maior. Até a Rony e a Tiz vão aparecer mais, né? Ah, vamos deixar aí o suspense. Será? Uou! E falando até de personagens novos, tem um rosto meio assim, meio novo, né, no trailer, assim que passa meio despercebido para alguns. É meio novo que o Lau usa foto de perfil há bastante tempo. Não tá. Lau Trollador. Nosso cachorrinho aqui não tá aqui para fazer nosso ponto aqui, só que o Lauzada gosta muito de usar a foto dele, então não vou falar muito dele aqui porque seria spoiler, então fique sabendo que antes ou depois, quando o nome da Alice, da tecnologia Alice aparece no teaser. A.L.I. Eu ia falar isso, só que não. Eu não... Ficaria tipo A.L.I. Esqueci. Eu buguei. E eu completei. Alice versão soletrada. Exato. Tipo, aquele rosto ali é interessante, velho. Porque ele só mostrou mais ou menos uns 1 segundo, 2 segundos, assim, menos de 2 segundos, então eles limparam bem o personagem. Eu não vou falar muito, porque eu não quero dar spoiler, então é isso. É nóis, só aproveitem, não julguem antes de acabar, é isso. Mas então, vocês têm alguma ressalva pra fazer aqui no final do podcast? O cachorro parou de latir. É. Ele então tem ressalvas, então. Só que ele parou de latir só no final, então. Ele não tem ressalvas. Eu já expressei todos os meus sentimentos durante o vídeo. Eu também. Eu só ia falar pro pessoal... Eu, na verdade, eu tô bem esperançosa quanto à animação. Eu já tinha gostado da parte 1, teve as coisas, mas não entra em questão aqui. Eu acho que pelos trailers dá pra esperar uma parte 2 mais bem animada, mais aprimorada. E eu acho que isso vai ser bem legal, porque essa parte 2 ela tem uma carga mais forte, assim, de cena. Tanto de ação como de carga dramática mesmo. Então vai ser muito legal se eles conseguirem passar os sentimentos de quem leu a novel assistindo o anime pelas ações, assim, pelas movimentações. Então eu tô bem hypada e espero que eles consigam passar isso. Vamos conseguir sim, com certeza. Eu confio no trabalho deles. É isso aí. Até pra galera que tá ouvindo, desse podcast aqui, a Paty e o Skoy já leram a novel. Eu e o Otávio a gente ainda não conseguiu ler. Então, assim, as esperanças estão bastante altas, porque uma coisa que eu já tinha até perguntado em off pra eles é sobre como vai ser essa parte e se tem algum risco da galera não gostar. E a resposta foi não tem como, vocês vão pirar. Vai ser uma parada realmente bem top e melhor que a parte 1. Eu não sei se vale citar, tem os fanservice assim, pra fã, não fanservice eti, de muita coisa de Uncharted. Então quem gosta vai se identificar bastante nessa parte 2. Eu não sei se pode falar isso, se achar que tem que cortar, pode cortar, viu, Edu? Não, acho que não. Isso, assim, falar do contexto do que é, porque infelizmente eu tomei esse spoiler, seria zoado, mas sobre falar que vai ter, não, isso aí é de boa. Mas pra deixar o pessoal hypado, porque assim, as referências que tem é aquele fanservice bom, é tipo estilo Ordinal Scale, entendeu? Então vale muito a pena, assim, por isso também. Não é tipo a abertura de Excalibur, né? Isso pode até cortar, mas eu particularmente eu gostei, mas é claro que é a minha opinião, eu entendi o seu ponto de vista. Porque eu gosto Eu só queria fazer uma ofensa gratuita àquela abertura que eu não gosto. Mas até porque aquela abertura foi meio que preparada pra Mordor's Rosário, né? Porque até a Lifa lá no momento de fazer cura e um negócio assim já tava preparando pra Undine da equipe de Mordor's Rosário, né? Nossa, nem me fala daquela cena, a Asuna e a Leafa curando. Exatamente. Tristeza, não. Era pra Mordor's Rosário, gente. Mas assim, gente, é basicamente isso que a gente tinha pra falar sobre o trailer e o teaser do Alicization.
por mais que a gente tenha criticado várias coisas aqui, lembrando, todo mundo aqui gosta de Sword Art Online, todo mundo aqui tá mega esperançoso pra essa parte 2, que tem tudo pra arrebentar a boca do balão. Que expressão maravilhosa pro fim do podcast, arrebentar a boca do balão. Mas eu gostaria de puxar o gancho agora pro Scoy para falar um pouquinho mais sobre a ideia do Saolcast Brasil e também fazer um minuto de silêncio pro cachorro que aparentemente morreu, porque faz bastante tempo que ele não late. Então... Eu acho que o Scoy cometeu um assassinato. Pois é, eu não assumo esse BO aí, não. Então, a ideia... Essa ideia surgiu... assim, na minha cabeça, do nada vendo um vídeo do Otávio. Eu vendo assim, o Otávio lá. E não se preocupem que quando a segunda parte sair, vai ter sim review toda semana, essas coisas assim. Aí eu entrei mais nessa parte de edição esse ano. E o cachorro voltou a latir. Não morreu. Não morreu, ó, tá vendo? Eu não fiz nenhuma atrocidade com ele. Aí eu tava vendo o vídeo do Otávio, eu achei interessante a review que ele quer fazer, porque não tem conteúdo de edição no YouTube assim, que seja fiel. Porque a maioria que se faz conteúdo, ou é pra falar mal, ou é pra falar mal, pô. Só digo uma coisa, só existe 2 canais de Sword Art Online que prestam no YouTube. Nossa, velho. Isso aí é a maior verdade do mundo. Então, tipo, eu sou... assim, eu não diria um CDC, eu sou mais um ajudante da page do portal Sword Art Online. Um editor, vamos lá. Um editor. Então, meio que eu falei com o Lau, que é o ADM da page, sobre a ideia de chamar os 2 canais, que seria o Otávio e o Edu, para fazer tipo um podcast sobre os episódios que seriam lançados na segunda parte. Aí, tipo, essa ideia saiu bem por cima assim. Primeiramente era só pra fazer sobre os apps na semanal. Então eu apresentei a ideia pro Otávio e depois primeiramente pro Edu. Então, basicamente, ficou assim. Eu não tenho muito o que falar, velho. Eu só chamei eles, então meio que deu certo. A gente vai fazer muitos temas assim. A gente tá com a ideia de fazer muitos temas, podcast, de edição. Pode falar um spoilerzinho de um tema? Pode. É meio polêmico, será que pode mesmo? Fala aí, bota a treta. Não vou falar. Edição, velho. A fanbase. Esse é um tema bom, velho. Esse aí a fanbase do Saul é uma coisa. Esse aí eu taco o pau, mentira. Mas tipo, é complicado, velho. Todo mundo aqui, nós 4, a gente, tipo, tem seus afazeres, então meio que a gente vai tentar fazer todo mundo junto. Primeiramente, a ideia era essa, nós 4, fazer os podcasts e se algo duvidar, alguma participaçãozinha extra, juntando mais uma pessoa, formando 5 pessoas. Só que por enquanto vai ser só nós 4 mesmo, então é isso, pô. É isso, pô. É isso. A gente vai tentar trazer mais alguns episódios até sair o Alicization parte 2, porque ainda tem um tempinho. Isso. Aí quando vier, a gente vai focar mais na análise dos episódios, porque também um episódio por semana, editar 2 podcasts vai ser meio osso, então fiquem ligados aí. Edu vai ter que fazer milagre. Só se algum episódio gerar alguma ultra polêmica e daí a gente se divide em pra tentar fazer, mas eu acho que vai ser meio difícil. Bom, mas como tudo é possível, né? Lembrando que vocês estão totalmente livres para sugerir temas de podcast aí, a gente já tem várias ideias anotadas. Mentira, eu tô falando um monte de tema aí, mas a gente se perde numas conversas mega aleatórias, a gente já perdeu uns 2 ou 3 temas ótimos de podcast. Mas vocês podem sugerir temas aí na medida do possível. A gente vai fazendo podcasts aí falando sobre temas polêmicos e necessários que tem que ser ditos aqui de Sword Art Online no YouTube. E é claro, falar dos episódios, porque acreditem, tem muita coisa boa vindo por aí. E
Eu coloco a minha mão no fogo por War of Underworld, que agora sim, quem sabe, finalmente a galera vai parar de encher tanto o saco com Sword Art Online com War of Underworld. Eu realmente tô arriscando que agora a coisa vai dar uma melhorada. Também acho que vai, viu? Então, só um adendo, velho. Não critique. Quando for criticar o anime, na verdade, né? Porque a primeira parte não seguiu seriamente. Então, critique só o anime, velho. Não critique o original. Criticar o original sem saber é complicado. Pelo menos saiba do original e apresente os pontos. Porque a pessoa criticar o original sem mesmo nem lido. Fica o silêncio aí, porque já sabe o que eu falo, né? Novamente dizendo, gente, você pode não gostar do Alice in Age, você tem todos os motivos do mundo, mas se você quiser não gostar, não goste do anime, ou pelo menos lê a novel, aí você opina. E mais uma coisa, War não é a 4ª temporada. Por favor, gente, para com isso. Não é a 3ª ainda. É split só curva, parte 2. Eles só dividiram em 2 partes justamente para ter um respiro de animação. O que é bom, porque 50 episódios. Porque se 24 episódios, 25, né, se a gente for considerar o primeiro como 2, já foi um pouco difícil manter a produção numa qualidade do nível dos primeiros episódios, imagina se eles tivessem feito 50 episódios de uma vez. Cai muito a qualidade, nem é culpa deles, é porque realmente é difícil fazer episódio direto, assim, é muito raro ter anime de 50 episódios com qualidade igual do primeiro ao último episódio. Então eles só fizeram uma pausa pra poder voltar com uma animação ainda melhor pra essa parte 2. Fizeram certo. Eu vi gente reclamando, mas eu achei que foi a decisão correta. Dar uma pausa. Eu já achava que podia ser dividido em 4 cursos, mas daí eu acho que ia ficar meio nervoso o negócio. Só com uma última informação pra galera. Antes, normalmente eles fazem uma adaptação de cerca de uns 6 episódios por novel. Se você fizer umas contas aí avaliando que a primeira parte foram 6 novels, né? Teria que... O anime, a parte 1 teria que ter no mínimo 32 episódios. Exatamente. Se você manja Eles das ruxaram. matemáticas, você percebeu que teve assim umas coisinhas aí que faltou. Eles cortaram luta, cortaram explicação, cortaram fala, cortaram torneio, cortaram aranha. Cortaram a aranha, literalmente. A aranha não existe. Cortaram não, a no Alice. anime, só existe na Ah. novel. Você esqueceu de um corte muito feio. O Eugeu. Qual? Cortaram o Eugeu. Cortaram o Eugeu. Nossa, é duro. E aquela pessoa que leva 5 minutos pra entender a piada. É verdade. Ai, meu Deus. Tipo, o cara que tá dizendo pros 4 cantos que tá adorando o Eugeu vai lá e faz uma piada dessa, né? Pois é, mas acontece. Às vezes Já- a piada ela sai, a gente não controla. Já não basta os japoneses fazerem uma guloseima. Eu acho que é assim o nome, né? Que tá aquilo do Eugeu caído, pô. É uma guloseima gourmet de sal Agora foi tenso. Nossa, fizeram do Eugeu, vai caído. Tá um bagulho mais bizarro. Mas assim, só pra encerrar esse podcast na treta mesmo, uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido, que ao meu ver teria sido melhor, é se o anime tivesse sido 2 temporadas, uma pra primeira parte, outra pra War, e eles tivessem dado um tempo maior pra isso, talvez até fazendo a primeira temporada ter mais episódios, no caso uns 32 episódios. Isso é uma coisa que eu acho que eles deviam ter feito em Alicization, porém não fizeram. Só que quem tá ligado nas notícias sabe que o Adashingo ele já falou que o Ordinal Scale zoou muito a produção. Então, a produção do Alicization, gente, só se prepare, porque o podcast disso aí vai ser uma parada louca, vai ser uma parada tensa, porque tem muita coisa pra falar. E eu vou ficar emputecido nisso, porra aí. É isso. Eu já tô ditado, já só de lembrar. Fica calmo, tem coisa boa. Tem, ó, episódio 4, episódio... Isso eu acho que nem precisa colocar nesse podcast, mas foi uma pesquisa que eu vi, que é um pouco relacionada a isso. Eu não sei se vocês olham o site IMDb, alguma coisa assim que dá nota por episódio de série, ou alguma coisa assim. Eu não sei se vocês conhecem. IMBD? Eu acho que é esse Também não. mesmo. Eu não conheço não.
Eu vi, sem querer, eu tava pesquisando pra referência de desenho de Sal, e tem as notas dos episódios das 3 temporadas. E é legal ver que a terceira temporada é que tem as melhores notas, apesar de qualquer coisa de produção, justamente acho que por conta de todo esse contexto. E é bem legal que o top 3 de nota desse site é justamente o episódio, acho que é o 10, o 24 e o 4 são top 3, o que eu achei interessante. Então é só um adendo que eu achei bem legal. E daí também é legal Esse é um episódio ver. polêmico. E eu achei isso bem interessante. A segunda temporada não tem umas notas tão altas, mas não são baixas. Variam de 7 para 8, mas a da terceira temporada varia de 8, tipo, tem poucas notas 7, a maioria é 8,5, 8,9, 8,7. Eu achei bem interessante. Então achei legal passar. E também que o pessoal detesta recap, porque você tá vendo um monte de nota boa, aí chega o episódio de recap tá 5,5. Eu falo, gente, não critica tanto o recap, é só um recap. Mas E, tipo, é um episódio com recap com sentido. Eles conseguiram dar motivação. Tem muito anime que não tá nem aí pra isso. Mas eu acho que o pessoal tava tão ansioso pelo episódio 19 que tava muito revoltado de ter recap. Mas, gente, precisa. E esse recap aí tem história, viu? Só avisando, porque não dá pra falar muito não, pô. Fica logo pro outro podcast aí de Alicization, porque... Eu só comentei tenso. porque a gente tava falando meio sobre isso, aí eu quis comentar Não tô porque eu achei falando bem só pra dar- interessante. Eu só tô falando Não, só tudo pra bem, dar tudo bem. atenção, pô. Só pra dar atenção, não respondi nada. Ah, não, sim, eu entendi, é só pra comentar. Não, mas vamos deixar isso, assim a galera já fica hypada. Se vocês quiserem, tudo bem. Deixa. Mas eu acho que é isso, né? Mas é isso, galera. Era basicamente isso que a gente ia pra falar sobre o teaser e o trailer do Alicization. Vamos esperar que tenhamos mais qualidade de animação nessa parte 2, mais cenas com o pai da Alice, personagem top. E é isso, gente. Se você quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso, galera. Tchau. Tchau, até a próxima, gente. É isso, rapaziada. Falou. Valeu, gente. Agradeço a atenção de todo mundo aqui. Stay cool, galera. Tchau.